gente iniciou essa jornada lá no dia 26 de janeiro. A gente está indo para o último daqui 15 dias. E vou passar a palavra hoje ali para o Lucas, tá? Que vai acompanhar, junto com o Felipe, esse treinamento de produtividade no Google Workspace. Olá, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, agradecer a introdução feita pela Maria. Também queria agradecer a presença de todos. A gente sabe como está corrido o nosso dia a dia, mas quem destinou essa uma hora para ficar com a gente aí, com certeza vai ser de grande valia, tá? Hoje a gente está iniciando nosso quinto encontro da nossa trilha de conhecimento Google Workspace na prática, e hoje o nosso tema vai ser produtividade Google Workspace. Tá? Eu vou passar aqui um pouquinho como vai ser a nossa agenda hoje, como vai decorrer. Primeiramente, a gente está fazendo aqui a abertura, depois eu passo a palavra aqui para o meu colega Felipe, onde ele vai mostrar as vantagens de utilizar o Drive compartilhado. Posterior, a gente entra no assunto níveis de acesso do Drive compartilhado. Posterior, para não ficar só a parte teórica, a gente vai fazer umas demonstrações na prática, ali pelo Felipe, e posterior a gente abre para dúvidas, ou daqui a pouco alguém tem algum ponto a demonstrar para nós, como o Google Workspace conseguiu ajudar na produtividade, também é de grande valia. Tá? Hoje quem vai ministrar o treinamento é o meu colega Felipe, tá? Ele trabalha aqui na Key Network com Deployment Google Workspace, e também já está há bastante tempo com a gente, sabe tudo aqui da nossa solução. Eu sou o Lucas Tavares, trabalho aqui como consultor Google Workspace, na parte comercial da Key Network, e a gente atende tanto os clientes da base como novos clientes, tá? Rapidamente eu vou passar aqui, só para frisar um pouquinho, a Key Network é especialista em facilitar a inovação da nuvem, tá? A gente, basicamente, a gente age em 3 pilares. Um da tecnologia, o pilar de pessoas capacitadas com processos adequados. Só a gente fazendo esses 3 pilares com que a gente vai conseguir que a gente tenha sucesso nessa inovação na nuvem, tá? Basicamente, a gente vai em 2 frentes, né? Na parte de produtividade e colaboração, com Google Workspace, e na parte de modernização de infra e dados, a gente vai com o Google Cloud. Aqui a gente pode ver também o tamanho da QI e a polarização dos segmentos que a gente consegue adentrar, né? A gente tem mais de 1.000 projetos de sucesso entregues ao mercado nacional, a gente tem mais de 11 anos de experiência nesta área, a gente tem dos mais diversos segmentos, tanto de tecnologia, indústria, saúde, varejo, logística e outros, como governos ou federações, CDLs, enfim, a gente consegue adentrar nos diversos segmentos e tem um know-how e profissionais capacitados para que a gente consiga ter sucesso nessa nossa jornada, tá? Por último, e não menos importante, hoje a gente está fazendo um lançamento de uma campanha, vocês são os primeiros a estarem sabendo dessa nossa ação, então a gente está disponibilizando 2 mapeamentos técnicos gratuitos para o Google Workspace. Tá? Então, a gente vai entrar no painel de vocês, entender o cenário, entender a realidade atual, quais são os desafios que vocês têm hoje para 2023, e a gente consegue, fazendo esse mapeamento na produtividade e colaboração, através de verificar todas as ferramentas de comunicação e colaboração. Então, posterior, a gente vai passar o link para a gente conseguir resgatar esses 2 mapeamentos gratuitos, e qualquer coisa a gente tem o QR Code aqui que a gente pode também buscar mais informações. Tá? Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Felipe. Não sei, Felipe, quer assumir a apresentação? Posso assumir daqui. Perfeito. Vou interromper aqui. Passo aqui a ação para o Felipe, que vai estar hoje à tarde aí, que a gente conseguiu desvendar com todos. Quando vocês estiverem vendo, se vocês puderem me ajudar. Estamos vendo. Maravilha. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Prazer, quem não me conhece, tem algumas pessoas ali que eu já conheço, alguns clientes. Eu sou o Felipe, faço parte aqui da equipe técnica da Key Network.
né? E hoje estarei ministrando aí mostrando para vocês aí algumas funcionalidades em algumas ferramentas do Google Workspace que podem ajudar vocês ali no aumento da produtividade no dia a dia. Nem que seja ali para acelerar algum processo que vocês realizam no dia a dia, algo assim. Então, são algumas funcionalidades de algumas ferramentas. As ferramentas serão o Gmail, Agenda, Drive e Google Chat, tá? Provavelmente deve ter alguma função ali que vocês já viram, que vocês já utilizaram, né? Mas geralmente não é todo mundo que conhece. Tem algumas que são até bem simples e às vezes elas estão ali de frente com a nossa cara, assim, a gente acaba nem utilizando ela no dia a dia. Mas é de grande valia quando nós conseguimos aplicar a utilização dessas funcionalidades no dia a dia para aumentar a nossa produtividade e ganhar, nem que seja ali, alguns minutinhos com essas ações, tá? Então, pessoal, como vai ser a dinâmica hoje? Como eu vou abordar algumas funcionalidades de 4 ferramentas diferentes, e tem alguns subitens dentro de cada uma dessas ferramentas, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o slide, qual a ferramenta que eu vou abordar, e aí eu já vou mostrar para vocês, basicamente, como que funciona isso na prática. Depois eu volto no slide e eu vou utilizando, vou fazendo dessa maneira até o final, tá? Como foi dito pelo Lucas, no final nós teremos ali um tempinho para dúvidas ou perguntas, qualquer coisa que vocês tenham, tá? E por enquanto é isso. Então vamos começar. Primeira ferramenta que eu vou abordar, pessoal, é aqui o Gmail, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas ações, né, do Gmail, que elas podem nos ajudar ali na produtividade, às vezes na comunicação também, e com isso melhorar ali a nossa experiência dentro da ferramenta, né? Como o layout do Gmail, né? Tem pessoas que não gostam muito de trabalhar com o padrão, ou eles já estavam acostumados a trabalhar com uma outra maneira, com layout de e-mail de outra maneira, a gente consegue fazendo algumas variações dentro do nosso Gmail, conforme a nossa necessidade, né? Vou mostrar ali para vocês também questões de programação de envios de e-mail, né? Então, você consegue programar envios de e-mails para, por exemplo, escrever um e-mail, quero que ele seja enviado daqui a um tempo, e você consegue definir isso. Tem ali também o cancelamento de envio, né? A gente tem um período ali, um curto período para fazer esse cancelamento. Às vezes, esquecemos de adicionar alguma informação ou algo do tipo, a gente consegue fazer esse cancelamento e conseguimos cancelar o envio e adicionar a informação que foi esquecida. Vou mostrar para vocês também e-mails adiados, né? Eu fiz uma breve pesquisa, assim, com algumas pessoas, eu vi que tem algumas pessoas que não conhecem essa funcionalidade, e ela funciona bem, pelo menos eu utilizo ela me ajuda bastante em alguns momentos, né? E aí, temos também o modo de envio múltiplo, né, que chegou no Gmail há pouco tempo, não faz muito tempo que ele foi lançado, mas é uma maneira diferente para que você consiga fazer o envio de diversos e-mails para diferentes destinatários, tá? De maneira personalizada. E aí eu vou mostrar para vocês até onde chega essa personalização. E temos ali também a questão de desagrupar e-mails, né? Então, tem alguns usuários que não gostam a maneira como os e-mails ficam agrupados, né? Que toda a conversa vai sendo montada ali num único e-mail. Eles preferem que cada e-mail que chegue seja uma coisa separada. Então, a gente consegue fazer essas alterações no nosso dia a dia. Então, pessoal, para começar, já vou pular aqui para o Gmail, né? Como eu disse para vocês. Estou aqui com a minha tela do Gmail, né? Essa aqui é uma conta de demonstração que eu vou utilizar para vocês, para demonstrar tudo aqui para vocês, tá, pessoal? E começando, por onde eu vou começar, é a parte de layout. O layout do Gmail, geralmente, nós podemos atualizar ele por aqui, né? Então, temos aqui algumas questões sobre outras ferramentas que têm integração com o Gmail, né? Se a gente quer que elas apareçam aqui ou não. Temos aqui questões de densidade, como que a gente vai visualizar o tamanho das mensagens aqui, né? Da nossa caixa de entrada. Podemos alterar o tema eu não vou abordar muito, vou mais mostrar essas questões mesmo de layout mesmo, sem tema. O tipo de caixa de entrada, né? Tem pessoas que preferem deixar as mensagens não lidas
primeiro e assim por diante, tá? Então, eu vou começar mostrando aqui para vocês, pessoal. Não sei se todos vocês já acessaram o Gmail, provavelmente sim, já viram como que é o Gmail. E de um tempo para cá, o Gmail adicionou aqui alguns menuzinhos à esquerda, né? Como, por exemplo, o Gmail, que é voltado especificamente para o nosso Gmail. Temos aqui o de chat e os Spaces, que basicamente eles trabalham meio que junto, né? Então, isso aqui, ele facilita o nosso acesso a essas ferramentas, né? Ao Google Chat e aos Spaces que são criados ali, estão atrelados ao Google Chat também, e também ao Google Meet, né? Nós podemos retirar essas informações aqui da tela, caso a gente não queira que elas apareçam, né? Não gosto de trabalhar assim, prefiro trabalhar de outra maneira. Isso é feito por aqui, a parte de personalizar, né? Personalizando, você consegue definir se o Google Chat vai aparecer aqui, né? E os Spaces também, ou se o Google Meet vai aparecer ou não. Basta desmarcar aqui que automaticamente o Google vai pedir para você atualizar essa página do e-mail e ele já vai fazer a retirada ali das informações. Então, o chat e os Spaces, que são ali a mesma ferramenta, eles foram retirados e conforme a nossa necessidade, a gente pode fazer a inclusão ou não dessas informações, né? No meu caso, como eu troco mensagens basicamente o dia inteiro, tanto com clientes quanto com a galera interna aqui da QI, eu deixo tudo aqui na mesma tela para facilitar, porque eu não preciso abrir uma nova guia para acessar as mensagens e tudo mais, tá bom? Outros pontos que nós temos aqui para alteração aqui de layout. Questão aqui dessa densidade, né? A densidade padrão, basicamente, ele fica da maneira que está aqui, né? Ele mostra aqui até os anexos da nossa mensagem, nós conseguimos abrir ele sem abrir a mensagem, né? Então, tem pessoas que preferem trabalhar dessa maneira, tem pessoas que não. E aí, a gente pode vir aqui, ó, alterando conforme a nossa necessidade. Então, tem o regular, que ele não mostra os anexos embaixo ali da mensagem, e ele só indica que tem um anexo aqui por esse clipezinho que aparece aqui, né? Então, você consegue vir aqui e deixando conforme você precisa. Esse aqui, ele já deixa uma quantidade maior de mensagens, né? Ele diminui ali o tamanho das mensagens exibidas, então aparece uma quantidade maior de mensagens numa tela ali, dependendo do tamanho da sua tela, fica um pouquinho mais fácil para você visualizar. Como eu disse, eu prefiro trabalhar no padrão, então eu vou deixar assim. E também, outra coisa, pessoal, uma coisa, eu comecei aqui a falar com vocês, a minha tela é grande, para mim fica bom de visualizar. Para vocês, a visualização tá boa? Tá boa? Maravilha. Então, vou continuar aqui, tá, pessoal? Se em algum momento alguma informação ficar muito pequena, vocês me avisem, pode abrir o microfone e me avisar, porque aí é por conta da minha tela, tá? Então, voltando, temos aqui os tipos de caixa de entrada, né? Que aí, basicamente, nós alteramos ali o layout da nossa caixa de entrada. Então, por exemplo, gosto de trabalhar com as mensagens não lidas na parte de cima. Então, conforme eu vou lendo alguma mensagem, ela vai indo ali para um bloco de baixo. A visualização que eu estou utilizando agora é a padrão. Então, basicamente, como funciona padrão, chegou uma mensagem, você abriu, ela permanece ali no mesmo local, tá? Ela não vai para baixo, não vai para cima, ela não some, ela continua aqui, tá? Mas você pode vir aqui definindo outros tipos de layout. Então, por exemplo, tem as importantes primeiro. O que seriam mensagens importantes? O Google ele vai aprendendo com a nossa usabilidade no dia a dia. Então, conforme vão chegando mensagens, por exemplo, chegou uma mensagem do meu gestor. Eu abri a mensagem e respondi rápido. O Google ele vai vendo quem são as pessoas que você recebe uma mensagem e responde rápido, e com isso, ele vai aprendendo ali, com o seu dia a dia, a sua usabilidade, ele vai aprendendo. Então, com o passar dos dias, ele vai começar a marcar mensagens dessas pessoas, por exemplo, que você responde rápido, como mensagens importantes. Porque ele vê que você recebe essa mensagem e você já responde. Então, ali ele já entende, essa pessoa aqui, para o Felipe, ela é importante, então vou marcar ela como importante. Então, com isso, ele já vai fazendo essa marcação, e com isso, você pode deixar que as mensagens importantes, elas apareçam primeiro na sua caixa de entrada, tá? Como essa minha caixa aqui ela é nova, ela não tem nenhuma mensagem marcada como importante, eu também não marquei, então eu não vou demonstrar para vocês. Aqui eu tenho são mensagens não lidas, eu tenho diversas mensagens aqui que não foram lidas ainda, né? E aí eu posso definir elas aqui para mostrar para vocês. Com isso, né? Ele está carregando aqui.
E deixa eu atualizar. Parece que caiu aqui. Aí, ele já atualizou, e o que ele fez? Ele já definiu aqui para mim qual o padrão da mensagem, qual o padrão da caixa de entrada que eu estou utilizando, que são as não lidas na frente, né? Então, conforme eu for abrindo aqui qualquer uma dessas mensagens, elas vão basicamente saindo daqui e indo aqui para o meu segundo bloco, né? Que são as mensagens que já foram lidas, né? E com isso, ele vai organizando e deixando ali para mim as mensagens que, por exemplo, eu preciso responder em algum momento ou algo do tipo, tá bom? Mas aí fica a critério também de vocês qual a maneira que vocês gostam de trabalhar aqui com essa questão da caixa do Gmail, né? Eu já trabalhei bastante com essas não lidas primeiro. Hoje em dia, a que eu mais utilizo mesmo é a padrão, e aí eu vou até deixar na padrão aqui, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma funcionalidade que é referente aos e-mails adiados, tá? E por último, pessoal, questão aqui referente a um painel de leitura que nós conseguimos adicionar aqui no Gmail, né? Tem outros serviços de e-mail que eles, quando você clica na mensagem, basicamente, ele, ao invés de entrar na mensagem, ele abre um painel aqui, ou na esquerda, ou na direita, e te mostra ali qual que é a mensagem que você recebeu. Nós conseguimos fazer isso aqui no Gmail, né? Então, eu posso definir para que esse painel apareça à direita, né, da minha caixa de entrada, ou abaixo da minha caixa de entrada, né, que aí fica aqui embaixo. Vou colocar aqui no painel de visualização à direita, que aí, só para demonstrar para vocês, basicamente ele vai ficar dessa maneira, né? Tem pessoas que não gostam, porque aí basicamente ele diminui aqui esse espaço onde ele mostra a mensagem, mas tem pessoas que já estão acostumadas a trabalhar assim, então eles preferem. Então, basicamente, se eu clico aqui na mensagem, aqui na direita, ele já vai me mostrar o conteúdo dessa mensagem, né? E aí essa mensagem já vai aparecer para mim como lida, tá bom? Então, tem esses pontos, vocês podem trabalhar dessa maneira. O outro que tem seria basicamente esse painel que aparece aqui na direita, ele viria aqui para a parte de baixo. Então, conforme você vai clicando na mensagem, na parte de baixo ele vai abrindo ali uma pré-visualização. Uma pré-visualização não, ele já abre a visualização da mensagem, né? Porque ele já vai contar como lida, então você já consegue visualizar essa mensagem inteira. Beleza, pessoal? Esses aqui eram os pontos que eu queria mostrar para vocês sobre a parte de layout, né? Que a gente consegue alterar no painel, na caixa de entrada do Gmail. Tem outras opções também, mas se eu for abordar todas aqui, a gente vai acabar passando 1 hora falando só sobre layout. Então, vou para os próximos temas aqui. O próximo ponto que eu defini ali era sobre programar o envio de um e-mail. Então, por exemplo, estou escrevendo e-mail, redigi um e-mail aqui, preciso que ele seja enviado amanhã no primeiro horário. Então, como que eu faço isso? Vou usar aqui como exemplo o Hugo, a conta do Hugo, e basicamente, posso colocar aqui o meu e-mail, defino aqui, coloco todas as informações referentes aqui ao meu e-mail, que eu quero que ele seja entregue, né? Então, vou aqui o testando, né? De praxe, e eu quero que esse e-mail ele seja enviado amanhã no primeiro horário, né? Então, como que eu faço isso? Como que eu determino isso? Quando nós escrevemos um e-mail, nós temos aqui o botão de enviar, né? Se a gente clicar no enviar, automaticamente esse e-mail já será enviado aqui para o Hugo, beleza? Até aí tudo bem. Porém, temos aqui também essa opçãozinha do mais opções de envio, né? Que nada mais é do que o botão programar envio. Clicando aqui, nós conseguimos definir quando esse e-mail será enviado, né? Então, por exemplo, ele já dá aqui algumas sugestões, né? Amanhã de manhã, amanhã à tarde, segunda-feira de manhã, ou eu posso escolher uma data personalizada, para daqui 1 hora, 2 horas e assim por diante, fica a seu critério. Então, clicando aqui, você consegue definir data e hora. Ou você pode utilizar aqui uma pré-definida. Eu vou colocar aqui, ó, como pré-definido, amanhã de manhã, às 8 horas. Eu quero que seja o primeiro horário, então eu defino aqui o que acontece. Essa mensagem, ela não fica aqui nos enviados, por quê? Porque ela não foi enviada ainda. Para onde ela vem? Ela vem aqui, ó, para e-mails programados. Ela fica aqui nesse marcador. E se eu clicar aqui, o que ela vai me mostrar? Ela mostra que tem uma mensagem para o Hugo, né? E tá aqui, ó, basicamente, esse laranjinha mostra que essa mensagem está programada para o dia 24 de março. Se eu clicar na mensagem,
ele me mostra aqui, ó, envio programado para amanhã, às 8 da manhã, né? Então, ele basicamente já deixa essa mensagem pronta, assim que der 8 horas da manhã do dia 24 de março, essa mensagem será enviada e vai chegar ali para o Hugo. Beleza, pessoal? Se eu cancelar o envio, eu posso cancelar o envio aqui, tá? Esse não é basicamente o cancelamento de envio que eu ia mostrar para vocês, mas eu posso cancelar essa programação. Quando eu cancelo a programação do envio, o que acontece? A mensagem, ela vira um rascunho, né? Como se eu estivesse digitando a mensagem ainda. E aí ela fica aqui, parada como meu rascunho. Se eu fechar essa minha mensagem, ela vai ficar aqui nos meus rascunhos. E aqui, ó, teste demo, é a mesma mensagem que eu estava mostrando, né? Então, essa é a maneira de cancelar o envio de uma mensagem programada. Agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo de cancelamento. Antes de mostrar para vocês, deixa eu só ver aqui uma coisinha. Qual é o tempo que está definido? Beleza, está no tempo padrão de 5 segundos. Como que funciona o cancelamento de envio de mensagens? Aqui no Gmail, nós temos a possibilidade de cancelar o envio de uma mensagem dentro de um período. Por padrão, ele vem como 5 segundos, e você pode aumentar essa quantidade de tempo até 30 segundos. Então, por exemplo, se eu vier aqui, eu vou pegar a mesma mensagem que eu estava utilizando do Hugo, né? Vou deixar ela aqui, e o que eu vou fazer? Ao invés de programar o envio dela, eu vou clicar para fazer o envio. Quando eu clico para fazer o envio, automaticamente me aparece isso aqui, ó, mensagem enviada, desfazer e exibir mensagem. Ó, vocês viram que o botão desfazer sumiu. O que significa isso? Significa que depois que eu cliquei no enviar, passaram-se os 5 segundos e eu não tenho mais a possibilidade de fazer o cancelamento do envio dessa mensagem, tá? Então, esse botão que aparece aqui, desfazer, é para eu cancelar o envio. Então, eu vou escrever outra mensagem aqui para o Hugo. Hugo. Aqui, né? Teste 02. Estando 02. E vou enviar, né? Basicamente, vou enviar, vou clicar aqui no desfazer, cliquei no desfazer, e-mail foi desfeito, a mensagem não foi enviada. Então, escrevi o e-mail, esqueci de adicionar alguma informação, eu posso desfazer esse envio, né? Onde que a gente configura isso, tá? Essa configuração é feita dentro de cada caixa do Gmail, né? Na parte aqui de configurações, vindo aqui, ver todas as configurações, e aqui, ó, na quarta seçãozinha aqui, né, nós temos aqui, ó, período de cancelamento após o envio. Então, por padrão, ele vem 5 segundos, e no máximo a gente consegue definir para 30, né? Então, eu vou colocar aqui 10 segundos, 30 segundos. Eu já utilizo bastante. Na minha conta está definida para 30 segundos, porque às vezes a gente manda um e-mail para o cliente, fala ali, trata ali alguns assuntos durante a reunião, e acaba esquecendo de adicionar alguma informação. Nesse meio tempo que a gente para pensar, essa informação vem, e aí, se tiver ali dentro dos 30 segundos, nós conseguimos fazer o cancelamento do envio, adicionar a informação e enviar novamente para esse nosso cliente, fornecedor, para quem for que a gente estiver enviando essa mensagem. Lembrando que essas alterações que a gente realiza aqui, nessa parte de configurações, nós devemos vir até o botão salvar alterações aqui embaixo, tá? Para que essa informação seja salva e passe a valer a partir de agora. Se eu mandar uma mensagem, qualquer mensagem a partir de agora, ela vai ficar com um botãozinho de desfazer aqui por 30 segundos, tá bom? Basicamente, esse é o cancelamento de envio, né? A gente consegue definir ali o período. E agora eu vou mostrar para vocês o adiamento de mensagens. O que seria basicamente o adiamento de mensagens? Diríamos que... Diríamos não, eu estou passando um treinamento aqui para vocês agora, um overview ali, um workshop rapidinho, e diríamos que essa mensagem aqui, que chegou para mim, ela é uma mensagem importante, e eu preciso responder ela, não posso esquecer de responder ela, porém, como eu já abri ela, pode ser que daqui a um tempo eu esqueça de responder. Então, às vezes eu estou dando treinamento, passo bastante treinamento para os clientes, às vezes o treinamento tem ali uma duração um pouquinho maior, às vezes eu saio do treinamento e posso esquecer de responder essa mensagem. O adiamento de e-mails, como ele funciona? Quando a gente abre uma mensagem aqui, né, nós temos a possibilidade, peraí, deixa eu voltar aqui, de adiar, não, suspender não. Ah, não está aparecendo aqui.
O adiamento, ele aparece aqui, ó, quando a mensagem está fechada. E como funciona? Quando eu clico aqui, basicamente, eu quero falar para o Google para que ele me lembre dessa mensagem daqui a um período, né? Então, ele já me dá aqui algumas sugestões, ou eu posso escolher uma data personalizada para que ele me lembre. Eu preciso que ele me lembre desse e-mail daqui 2 semanas. Eu consigo colocar isso aqui, tá? Eu vou escolher uma data e hora aqui, só para mostrar para vocês. Então, eu vou deixar dia 24. Deixa eu ver só quantos segundos faltam aqui para virar. Não vai dar tempo aqui. Então, eu vou colocar aqui para 14 horas e 26. Acabou de bater 26, tá? Vou aqui 27. Então, vou salvar. O que aconteceu? Vocês viram que a mensagem, ela saiu daqui. Para onde ela foi? Aqui, ó, clicando no mais, nós temos, nem precisa clicar no mais, eles já aparecem aqui, ó, adiados. Tá, ó, se eu clicar aqui nos adiados, ele vai me mostrar exatamente aquela mensagem e ele me mostra exatamente aqui, ó, que no dia 24, em tal horário, ele vai fazer a restauração dessa mensagem. E o que vai acontecer com essa mensagem? Ela vai sair dos adiados e automaticamente, na data e hora que eu defini, ela irá aparecer aqui no topo da minha caixa de entrada, não importa o dia que eu recebi ela, tá? Não importa se ela foi a última ou se ela foi a primeira do dia que eu recebi, ela vai aparecer no topo da minha caixa de entrada do Gmail. Então, com isso, eu vou ter ali um lembrete e vou poder fazer, vou poder enviar a resposta dessa minha mensagem, né? Então, deixa eu ver aqui. Pessoal, espera aí que eu fiz uma coisa errada. Nós não estamos no dia 24. Eu adiei para o dia 24. E cadê? Essa aqui. Não, aqui, ó. Adiados, eu adiei para o dia 24. Hoje, não é dia 24, hoje é dia 23. Deixa eu voltar lá de novo. Para mostrar para vocês. Aqui, essa mensagem. Escolher data e hora. Dia 23. 14. Quando a gente define para um horário, por exemplo, vocês viram ali que, ó, eu estou colocando 14 horas, ele não vai validar, porque é um horário que já passou, né? Então, ele entende isso. Vamos colocar aqui 28, salvar, e pronto. A mensagem saiu, foi lá para o adiado de novo, né? Vamos só validar aqui quanto tempo vai. E aí, ó, pronto. Rapidinho, ele já me trouxe a mensagem de novo, ó. Então, ele mostra aqui, ó, que a mensagem foi adiado a menos de 1 hora, né? Então, ele sempre vai mostrando quando foi que você adiou essa mensagem. E agora eu posso vir aqui, terminei o treinamento, terminei ali a minha reunião, posso vir aqui e responder essa minha mensagem conforme a minha necessidade. Tá bom, pessoal? E agora, vou mostrar para vocês um último ponto que é referente ao agrupamento de mensagens, né? Vocês podem ver aqui, ó, que essas mensagens que tem aqui o assunto e tem aqui esse númerozinho 2 aqui do lado, tem algumas que tem até mais, ó, tem 4, 7, são mensagens que estão agrupadas. Significa que são mensagens referentes ao mesmo tema, tem ali o mesmo assunto, né? Então, às vezes, nesse caso aqui, são alertas que estão vindo do painel, né? Mas quando nós estamos conversando com a mesma pessoa sobre o mesmo assunto, ele vai colocando todas as mensagens juntas num único e-mail. Quando eu clico aqui para abrir, ele me mostra aqui a última mensagem, né? E conforme eu vou, quer dizer, a minha primeira mensagem, e conforme eu vou descendo, ele vai me mostrando as outras mensagens que foram recebidas, né? Então, a primeira aparece aqui, ó, 7 de março, às 16h08, e conforme eu vou descendo, ele vai me mostrando as próximas mensagens que foram chegando referentes a esse tema. Tem pessoas que não gostam de trabalhar dessa maneira, preferem trabalhar com as mensagens desagrupadas. E como que nós desagrupamos essas mensagens? Essa alteração também é feita aqui pela parte de configurações, né? Então, clica na engrenagem em ver todas as configurações, desce até aqui, nessa parte de visualização de conversa. Com isso, você desativa, né? Muda de ativado para desativado e salva essa opção. Dessa maneira, ele vai separar todos os e-mails, né? E agora, vocês podem ver que não temos mais nenhuma mensagem com aquele íconezinho, aquele índice, indicando quantas mensagens tem referente a esse tema. E vocês podem ver que tem aqui, ó, mensagens com o mesmo assunto, uma embaixo da outra. Então, por exemplo, essas duas aqui era aquela que eu estava mostrando para vocês, que tinha o número 2 que estava agrupada.
né? Essa aqui também, e assim por diante. Então, agora, toda mensagem que for chegando, será criada uma nova mensagem aqui na caixa de entrada do usuário, né? Não sei se vocês viram, ó, mas aqui ó, ele está me mostrando que eu tenho 58 mensagens nessa caixa de entrada. Se eu voltar lá e fizer a configuração agrupando as mensagens, se eu não me engano, acho que estava com um número de 38. Quando eu voltar aqui, ó, visualização de conversa, ele diminui ali a quantidade de mensagens que eu tenho, porque ele vai agrupando. Então, a 36, ó, não é nem 38, 36. Então, ele diminui. Conforme ele vai separando, ele aumenta ali o número de mensagens. Mas aí, fica a critério de cada um, cada pessoa ali prefere trabalhar de uma maneira. Eu já estou, como eu trabalho com Gmail faz tempo, já estou acostumado com esse agrupamento de mensagens. Bom, pessoal, referente às informações do Gmail, eram essas que eu tinha para passar para vocês. Agora, vou para o próximo tema, que é o Drive, né? O Drive vai ser um pouquinho mais rápido, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Vou falar ali sobre filtro de pesquisa, né? Às vezes a gente quer encontrar um documento, não temos ali, fica um pouquinho difícil se a gente não está organizado, ou se a gente não lembra onde que armazenou um documento, a gente pode utilizar ali um filtro de pesquisa para ajudar nisso, né? Temos ali também a data de expiração, então, tem um documento, quero que alguém me ajude a fazer a edição desse documento, porém, essa pessoa tem até tal data para fazer isso, a gente consegue definir isso, tá bom? Temos ali a parte de colaboração, né? Colaboração ajuda bastante na produtividade, então, diversas pessoas editando ali o mesmo documento pode agilizar na hora da criação de um documento. E temos a parte de drives compartilhados, que eu vou dar uma passada bem rápida, né? Mas para vocês visualizarem, porque nós já tivemos um QI na prática exclusivo para os drives compartilhados, e aí depois, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente passa para vocês como vocês podem fazer isso, tá bom? Bom, deixa eu vir aqui. Para acessar o Drive, eu posso vir aqui no Google Apps, né? Estou no meu Gmail, venho aqui no Google Apps, venho aqui no Drive, e aí ele já basicamente vai me mostrar aqui os documentos que eu tenho criados no meu Drive, ou os documentos dos meus drives compartilhados, e assim por diante, né? Então, temos aqui, eu criei aqui alguns documentos chamados, quase todos eles são chamados de produtividade no Google Workspace. Por quê? Porque aí eu queria mostrar para vocês a parte do filtro, né? Então, como que a gente faz essa pesquisa? Clicando aqui, muitas vezes a gente consegue fazer a pesquisa pelo nome ou algo assim, né? Mas clicando aqui nesses íconezinhos aqui, não sei muito bem o que é, mas nós conseguimos ir definindo ali filtros do que a gente quer puxar no nosso Google Drive, né, na nossa pesquisa. Então, por exemplo, eu quero que ele me traga todos os documentos que no título tenham ali as palavras produtividade no Google Workspace, né? Eu vou definir só isso, né? Se eu der um pesquisar aqui, ele vai me trazer diversos documentos, né? E isso, ele está trazendo aqui documentos que pertencem à conta do Felipe, né, a minha conta, no caso, e também documentos que estão em um drive compartilhado, que a minha conta faz parte, né, e também tem ali, ó, produtividade no Google Workspace. Então, eu consigo trazer ali um documento conforme a minha necessidade. Coloquei um item de pesquisa, né, que foram as palavras. Se eu quiser adicionar outras informações, eu posso fazer. Por exemplo, eu quero que ele me traga somente documentos, somente as planilhas que têm esse tipo de nome no arquivo. Então, ó, ele já diminuiu para 2. Então, ali já facilita que eu encontre esse tipo de documento. Esse documento, no caso, né? Porém, tem um documento que está no meu Drive e um documento que está ali num Drive compartilhado. Com isso, se eu quiser ir filtrando outras informações, por exemplo, eu lembro onde está o documento, porém, às vezes eu posso não lembrar qual o nome do documento, ou algo do tipo, ou o tipo de documento. Eu posso definir em qual lugar do Drive eu quero que isso seja procurado. Se na parte aqui do meu Drive, se nos documentos que foram compartilhados comigo, se são documentos que estão visíveis para toda a minha organização, eu consigo fazer isso e facilitar ali, aumentar os filtros e facilitar ali o encontro das minhas informações, da informação que eu quero, né? No caso, eu vou tirar esse aqui, qualquer valor. Temos outras informações que nós podemos colocar aqui também, né? Como data de modificação. Esse aqui é um dos que eu menos uso, porque geralmente eu não vou lembrar exatamente a data que eu fiz a alteração, só se for alguma coisa muito específica,
para eu lembrar a data. Temos ali marcadores, né, que podem ser adicionados aos documentos. Então, eu estou procurando um documento que tem o título Produtividade no Google, e nesse documento foi adicionado um marcador de restrito, né? Esses marcadores são para, basicamente, informar qual tipo de dados que tem naquele documento. Se é um documento com dados restritos, dados confidenciais, dados que podem se tornar públicos, podem ser compartilhados externamente. Então, aqui nós definimos esses marcadores, né? Então, basicamente aqui, a confidencialidade, adicionar o marcador. E clicando aqui, eu posso definir, é um documento que tinha esse nome e tinha um marcador restrito, né? Com isso, eu consigo fazer esse tipo de pesquisa. Eu não vou adicionar, porque eu não adicionei nenhum marcador nos meus documentos para pesquisa, né? E também consigo vir aqui, ó, documentos que foram solicitados à aprovação. Então, às vezes, tem a funcionalidade de aprovação. Alguém pode me solicitar uma aprovação de um documento, está elaborando um documento para enviar para um cliente, para um fornecedor, e aí está aguardando a minha aprovação. Clicando aqui, eu vou conseguir ter acesso a todos os documentos, né, que foram solicitados aprovação para a minha conta, ou os que eu solicitei aprovação para alguém, tá bom, pessoal? Então, esses aqui são alguns filtros que a gente consegue utilizar no dia a dia e nos ajudam a encontrar alguns documentos de maneira mais rápida, beleza? Próximo ponto que eu queria mostrar para vocês, voltar aqui para o meu Drive, é referente à data de expiração, né? Então, vou abrir aqui algum documento, vou abrir aqui a minha planilha, não tem nenhuma planilha, não tem nenhuma informação dentro dela, mas diríamos que eu tenho aqui algumas informações, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. E aí, eu preciso que algumas pessoas me ajudem a fazer a atualização dessa planilha, a incluir informações nessa planilha, e nós podemos fazer ali aquela colaboração básica, né? É clicar no botão compartilhar e compartilhar esse documento com alguém. Vamos pegar aqui. Colocar o meu e-mail aqui da QI. Vou enviar esse e-mail, compartilhar esse documento, né, no caso. E com isso, o Felipe ele pode acessar o documento lá de onde ele estiver e me ajudar na colaboração desse documento. Então, assim que ele abrir o documento, vai mostrar aqui, ó, pronto. Acessei com a minha conta da QI, ele já mostra que eu estou dentro do documento, né? Onde eu for clicando com o mouse, ele vai mostrando onde o meu cursor está, e com isso, eu posso ir fazendo ali as edições do meu documento, né? Então, editei, já vai aparecendo aqui para mim automaticamente, né? Então, conforme eu vou editando, isso aqui vai aparecendo, né? E aí, diríamos que estou fazendo essas edições, porém, eu preciso falar com o Felipe, né? Preciso ali agilizar alguma informação, algo do tipo. O que eu posso fazer? Quando nós clicamos aqui, ó, nós conseguimos abrir um bate-papo dentro do próprio documento, né? E o que acontece? Aqui, eu consigo enviar uma mensagem para o Felipe e ele vai receber essa mensagem dentro do documento, né? Então, deixa eu fechar aqui. E eu vou abrir aqui na minha conta da Key Network, vou mandar o teste 02 para que vocês vejam o que acontece quando eu faço o envio dessa mensagem, né? Ó, enviei, ele mostrou aqui, ó, que tem uma notificaçãozinha, um botãozinho azul, e também aqui em cima ele sempre vai mostrar, ó, que o Felipe disse. Quando ele disse, quer dizer que está aqui no chat. Clicando aqui no chat, ele vai mostrar, ó. Primeiramente, eu mandei com a conta aqui de demonstração, e depois eu respondi com a minha conta que eu utilizo no dia a dia da QI, né? Então, isso aqui, ele facilita bastante ali o nosso uso no dia a dia, tá? E agiliza bastante também a nossa produtividade ali, quando a gente está fazendo a elaboração, a criação de um documento. Beleza, pessoal? E vou dar uma acelerada aqui, porque o nosso tempo está ficando curto já. Vou para o próximo ponto, né, que seriam basicamente os drives compartilhados. Os drives compartilhados, né, como
algumas pessoas já conhecem, ele está disponível ali a partir da Business Standard, né, Google Workspace Business Standard, e basicamente nós conseguimos criar ali diretórios e dividir eles por equipes ou por grupos de trabalho e assim por diante. Esses grupos de trabalho nós conseguimos definir, nos drives compartilhados nós conseguimos definir com quem esses documentos serão compartilhados, quais serão as permissões que cada usuário terá dentro de um drive compartilhado. Lembrando que sempre vão aparecer somente os drives compartilhados do qual você faz parte. Se você não fizer parte, eles não vão aparecer para você, tá? Mas tudo isso é gerenciado pelos administradores do painel e pelos administradores do drive compartilhado também, né? Tem algumas políticas ali que são definidas pelos administradores do painel do Google Workspace, tá? E esse aqui, pessoal, como é um tema que foi até o último tema que eu abordei no último QI na prática, depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, caso vocês tenham perdido o episódio, ele está disponível lá no nosso canal no YouTube, tá? E vocês podem acompanhar e ver lá tudo que tem, todas as diferenças, as vantagens que nós temos do meu drive, do drive compartilhado e o uso dele ali, as boas práticas de uso no dia a dia, né? Vou passar para o próximo ponto, que é o Google Agenda. O Google Agenda aqui vai ser bem rapidinho também, acho que só tem um tema que demora um pouquinho mais. São 3 pontos, né, que são as agendas de recurso, agendamento de horários disponíveis que a gente pode criar e horário de local de trabalho. Horário e local de trabalho, né, no caso, que a gente pode definir. Vou voltar aqui para a minha conta, voltar aqui no Gmail. Outra coisa que facilita bastante aqui na produtividade é o acesso à agenda aqui diretamente do Gmail, né? Então, você clica aqui, basicamente ele vai mostrar uma agenda do seu dia, né? Os eventos que tem, as agendas. Como essa minha conta é de demonstração, vocês podem ver que ela está bem vazia, não tem nada, mas se vocês quiserem visualizar ela numa tela inteira, basta clicar aqui e ele já vai mostrar a agenda para a gente, né? Então, vou falar aqui sobre o primeiro tema, que basicamente são as agendas de recursos. O que são as agendas de recursos? O Google Workspace ele tem uma função chamada, dentro do painel admin, chamada edifícios e recursos, e que basicamente o Google fez essa funcionalidade para ajudar ali no gerenciamento de agenda de alguns recursos físicos que nós temos dentro da nossa empresa ou da nossa instituição, que serve também para as instituições de ensino e assim por diante. Como funciona isso? Às vezes, nós temos ali um prédio, esse nosso prédio tem algumas salas de reunião, ou às vezes a empresa tem carros que são carros de frota, que são emprestados ali para os colaboradores agendam para fazer a utilização desses carros, entre outros recursos que em algum momento podem ser utilizados pelos colaboradores da nossa empresa. As agendas de recurso nada mais são do que a criação de uma agenda para aquele recurso. Então, eu posso criar uma agenda para o carro, posso criar uma agenda para a sala de reunião, para o projetor e assim por diante, né? E como funciona isso? Clicando aqui, vou mostrar para vocês, eu não vou mostrar para vocês como a gente cria esse recurso, tá, gente? Porque isso aí é mais a parte mais do painel admin, né? Eu vou mostrar como que nós faríamos a reserva desse recurso, né? Então, clicando aqui, posso criar um evento, vou clicar aqui em mais opções, porque aí basicamente ele deixa aqui na tela maior, e eu posso definir aqui um título para a minha reunião, ou algo do tipo, né? Vou colocar aqui teste, e de fato, onde vão aparecer as agendas de recursos? Geralmente elas aparecem aqui, ó. Quando você não tem nenhuma configurada, essa opção de salas nem aparece para vocês, tá bom? Mas quando vocês têm, aí você clica aqui e ele já vai te mostrar. E aí, vocês podem ver que nós temos aqui ó, diversas opções. Cada um desses aqui seria um prédio, basicamente. Por quê? Porque o Google ele entende que tem algumas empresas que têm alguns prédios, que aí pode ser matriz e filiais, ou às vezes a empresa tem um prédio, porém dentro desse prédio tem 5 andares. E aí tem recurso que está no 5º andar, tem recurso que está no 3º andar, e assim por diante. Então, a gente consegue fazer todo o mapeamento desses nossos locais físicos dentro da agenda. Então, por exemplo, vou pegar aqui o prédio da QI de Florianópolis, né? Então, nós temos aqui 3 recursos, né? Então, ele vai mostrando aqui para mim que a sala 530
tem a sala de reunião do Alex e tem aqui um carro. O pessoal criou ali uma agenda para o carro, que aí o pessoal, conforme, por exemplo, eu quero utilizar essa sala de reunião no dia do meu evento. Então, o que eu faço? Eu clico aqui. Quando eu clico nessa minha sala, deixa eu dar um entendi aqui, automaticamente essa sala, ela já entra como convidado aqui, ó, do meu evento. Vocês viram que eu cliquei e ela veio para cá. E aí, se qualquer outra pessoa do meu painel tentar fazer a reserva dessa sala, não conseguirá, porque já vai estar preso aqui na minha agenda, tá? E com isso, você evita ali, você facilita a vida dos agendamentos, né? Porque se alguém tentar fazer esse agendamento naquele horário, vai ver que esse recurso já está sendo utilizado pelo Felipe naquele horário em questão. E aí ele só vai poder fazer esse agendamento em outro horário, beleza? Basicamente, é assim que funciona, é bem tranquilo. A parte de criação desse recurso é feito dentro do painel admin, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês o próximo, vou descartar aqui, o próximo tema, que é o agendamento de horários disponíveis. Essa aqui é uma função que eu utilizo bastante, eu utilizo ela quase que diariamente, porque eu ministro treinamentos para os clientes da QI, né? E com isso, muitas vezes o cliente ele precisa saber ali qual horário eu posso fazer esse treinamento ou algo do tipo. Então, o que eu fiz? Para facilitar tanto a minha vida quanto a vida do cliente, o que eu faço? Quando eu preciso que o cliente marque um treinamento, eu pego um link que eu gerei, né, de agendamentos livres, e passo para esse cliente, e esse cliente marca conforme a minha agenda está disponível. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer a criação desse agendamento, né? Então, quando eu clico aqui, por exemplo, vamos pegar aqui de segunda-feira, às 9 da manhã. Se eu clico aqui, ele me mostra aqui como se eu fosse criar um novo evento, e tem aqui, ó, agendamento de horários. Clicando aqui, ele me dá a opção, eu posso colocar um título, então, eu vou dar um continuar aqui, porque aí fica mais fácil para mostrar para vocês. Ele sempre vai abrir, ó, essa telinha aqui na esquerda. E a partir daqui, eu consigo definir blocos de agendamento para que o meu cliente agende horários, meu cliente, meu fornecedor, meu colaborador, agende horários comigo, né? No caso, como eu funciono, como eu utilizo. Aí eu vou mostrar para vocês, vou dando um exemplo. Então, eu coloco aqui agenda, o nome da agenda, né? A minha está como agenda Felipe, mas eu vou colocar aqui agenda demo, de demonstração, né? Eu defino qual que é o período padrão desses meus eventos. Os treinamentos que eu ministro geralmente são de 2 horas, então eu posso vir aqui, ó, e selecionar 2 horas, ele já me dá ali alguns prazos pré-definidos, alguns horários pré-definidos, mas eu posso personalizar, né? Ele mostra aqui, ó, que o que eu defini aqui já excede o que eu tinha demonstrado aqui, e aí aqui eu consigo definir qual horário que esses agendamentos podem ser realizados. Então, os agendamentos dos treinamentos podem ser das 9 às 18. Então, ó, eu defino aqui, ele já monta aqui alguns blocos, né? Então, ele vai montando aqui conforme eu vou definindo, e eu posso ir aplicando isso para todos os meus dias, né? Ó. Então, ó, ele vai definindo aqui, venho adicionando, então, de segunda a sexta eu estou disponível para dar treinamento. Só que aqui eu tinha definido às 6 horas. Aqui ele definiu assim. Clicando aqui, ó, ele já marca tudo às 6 para mim, e com isso eu consigo já agilizar ali o processo, né? Tem algumas informações que a gente consegue alterar conforme a nossa necessidade. Então, quantos dias de antecedência o usuário pode fazer esse agendamento? Eu defino para, no máximo, 7 dias. Então, se eu mando esse link para o cliente, ele tem 7 dias ali para fazer essa reserva. Após os 7 dias, ele não vai conseguir, né? Então, aí teria que ser amanhã para ter um dia a mais na agenda, né? Eu posso definir um período limite ali que ele pode, de antecedência, então, 4 horas, 2 horas, 1 hora. No meu, está definido para 2 horas. E temos aqui outras opções. Essa parte de disponibilidade a gente não precisa mexer. Configurações do evento, né? Isso aqui é basicamente se eu quero definir ali, ó, não quero que sejam agendados 2 eventos seguidos. Por exemplo, um de 2 horas, depois outro de 2 horas. E aí eu posso colocar um intervalo ali de 30 minutos entre uma reunião e outra. Então, o Google, ele sempre vai se basear no meu último evento, e aí ele vai colocar mais 30 minutos, e após esses 30 minutos, o usuário vai poder fazer o agendamento, né? Ele mostra aqui, basicamente, o número de agendamentos máximos, né, que eu quero permitir por dia, se eu quiser limitar isso, dependendo do tamanho dos meus eventos.
E, basicamente, é isso. Aqui é onde o meu evento será salvo. Dou um próximo aqui. Ele deixa aqui o nome da minha agenda. Ele mostra como que isso vai ser, no caso aqui, o nome da minha conta, né? Aqui, local e videoconferência. Isso aqui é bem importante. No meu caso, como os meus treinamentos são todos online, eu coloco para que seja adicionado um link do Google Meet. Feito isso, o que acontece? Vai ser adicionado, sempre que o cliente reservar um horário, ele vai adicionar um link do Google Meet, né? Posso colocar uma descrição, no meu não tem descrição porque são vários treinamentos diferentes, então eu não adicionei nenhuma descrição. E temos aqui o formulário de reserva, que é o formulário que o usuário vai precisar preencher para que esse agendamento seja feito. Então, por padrão, vem nome, sobrenome, endereço de e-mail, e no meu eu adiciono aqui também a informação solicitando o nome da empresa, para que ele me passe ali o nome da empresa e eu possa saber de que cliente que se trata, né? Então, eu adiciono aqui, coloco item personalizado, coloco aqui como empresa e, basicamente, coloco aqui como obrigatório. Adiciono o item e aí ele já vai aparecer aqui. Então, mais uma informação para eu saber qual é o cliente. E temos aqui a parte de lembretes, né? Basicamente, ele lembra o usuário um dia antes, né? Que ele fez o agendamento, então ele envia um e-mail. Se eu quiser adicionar outros lembretes, eu posso vir aqui e adicionando conforme a minha necessidade, né? Um período antes ali, para o usuário não esquecer que ele fez esse agendamento. Por isso que eu sempre deixo ali um tempo curto, porque se eu permitir que eles agendem para daqui um mês, às vezes eles acabam esquecendo, né, e não aparecem no treinamento. Então, feito isso, dou um salvar, o que acontece? O Google ele já vai definindo para mim aqui os períodos, ó. Então, a partir daqui, ó, todos os dias ele tem esse agendamento demo. Se eu clicar aqui, ele me dá esse link, né, eu posso abrir aqui, ó, só para mostrar para vocês como que fica essa questão da reserva. Ele me mostra aqui, ó, então no dia 24 eu tenho esses horários disponíveis, aí depois eu tenho aqui, ó, na segunda-feira tenho esses horários e assim por diante. E conforme a minha agenda vai sendo preenchida, os pontos vão sendo, os horários vão sendo definidos. Beleza, pessoal? E por último, e não menos importante, né, o tempo está acabando aqui, vou mostrar aqui para vocês a parte do horário e local de trabalho, né? Aqui na parte de configurações, nós temos... Não, configurações da agenda, peraí, pessoal. Voltei demais. Configurações aqui da agenda. Configurações, temos aqui essa parte, ó, de horário e local de trabalho. Aqui nós conseguimos definir, por exemplo, se a empresa está trabalhando de maneira híbrida, nós conseguimos definir por aqui, nós conseguimos falar, de segunda-feira eu trabalho de casa, terça-feira eu trabalho no escritório, e assim por diante. Outro ponto que nós conseguimos definir é basicamente os horários, né? Então, por exemplo, se eu defino ali que, clicando aqui eu ativo o horário, e aí ele me dá a opção. Eu trabalho aqui das 9 às 18 sempre. Posso copiar em todos, né? Ele vai copiar tudo, ó. Pronto, aplicou. O que acontece? Se alguém tentar fazer o envio de uma agenda após as 18 ou antes das 9 horas, vai aparecer um aviso para a pessoa falando, ó, o Felipe, às 8h30 da manhã, ele não está online. Pode ser que ele não compareça ao evento. Beleza? Beleza. Então, com isso aqui, ele vai avisando. E aqui nós conseguimos definir, esse dia eu estou no escritório, esse dia eu estou no escritório também, então são 3 dias em casa, 2 dias no escritório. Com isso, a pessoa sempre vai sabendo, ele sempre vai mostrar, ó, nesse dia aqui, a pessoa, quando você passar o mouse, quando você convidar a pessoa para o evento, vai mostrar, ó, nesse dia ela está no escritório, nesse dia ela está em casa. Então dá para saber se você pode fazer um evento e contar com a presença dela ou não, tá? E com isso, nós temos ali um aumento da produtividade, às vezes a gente agenda ali com a pessoa, ela não está no escritório no dia, ou algo assim, tá? Mas isso aqui é mais quando você tem dias definidos para trabalho, né? Porque às vezes tem alguns locais de trabalho que você trabalha um dia no escritório, aí na outra segunda-feira você está em casa, na outra está no escritório, então fica um pouquinho diferente. Aqui é mais quando já tem uma agenda fechada, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, já estamos quase no finalzinho aqui. E aí, queria passar, os pontos que eu tinha para mostrar para vocês eram esses, tá? Tinha bastante coisa aí para a gente abordar. E aí, agora, eu passo a voz
para o Lucas aí, para ele finalizar o nosso evento. Muito legal, baita conteúdo, obrigado, tá, Felipe? Vamos aqui só passar para a parte das dúvidas aqui, que no nosso chat chegou algumas, tá? Aqui o Alexandro, ele tem uma dúvida em relação ao recurso de programar o e-mail, tá? Ele pergunta, esse recurso de programar envio de e-mail tem uma limitação? Não conseguimos programar um e-mail para envio mensal, por exemplo? Então, é porque geralmente você programa um e-mail, né? Você não consegue ali definir para que sejam vários e-mails, por exemplo, um por mês ou vários por mês. Você vai programar aquele e-mail que você definiu naquele momento, né? Mas, por enquanto, não. Acredito que a dúvida dele seria, por exemplo, todo início de mês ele mandaria o mesmo e-mail. Não teria como fazer isso. Ele teria que fazer várias programações individuais. Isso, exato. Fiz uma para cada mês, por exemplo. Bacana. Thales também aqui tem uma dúvida em relação ao colocar os e-mails no topo, tá? Boa tarde. O recurso de colocar os e-mails não lidos no topo, eu percebi que ele coloca também os que eu enviei. Teria como colocar somente os e-mails que eu recebi? Eu teria que avaliar melhor esse ponto, mas aí eu consigo te mandar isso por e-mail, Thales. Perfeito. Porque... não, deixa eu avaliar melhor, que aí eu te passo. Perfeito, eu já peguei os dados do Thales aqui. Tá? Não sei se alguém tiver mais alguma pergunta, eu só vou dar a última passada aqui. Não ser repetitivo aqui, mas é que a gente tem um maior valor nessa nossa jornada de produtividade e colaboração. Tá? Hoje a Key Network, ela vê como a chave do sucesso de uma implementação na nuvem, de uma inovação na nuvem, com que nossos clientes venham a fazer essa jornada de produtividade. Tá? Essa jornada de produtividade, ela se inicia lá no início da demanda no cliente, quando ele tem essa necessidade de fazer essa mudança para a nuvem, a gente já, desde o início, através de análise, desenho de escopo, especialistas introduzidos dentro da necessidade e no dia a dia da empresa, para que a gente consiga fazer essa jornada de produtividade e segurança da forma mais assertiva possível, tá? Assim a gente consegue beneficiar nosso cliente em todos os sentidos, na solução como um todo, através de treinamentos, enfim. É bem completo, eu convido todos a darem uma passadinha, conhecerem essa nossa jornada de produtividade e colaboração, que ela é muito boa mesmo, tá? Aqui, para finalizar a nossa trilha de treinamento, hoje a gente está encerrando na parte de Google Workspace, o de produtividade, e a gente vai ter o nosso 6º encontro aqui de Endpoint no Windows, tá? Na parte de Google Cloud, a gente também tem mais 2 treinamentos, ali o de backup e DR, e também o 6º encontro, que seria esteira, ceia e CD. De nossa parte, seria isso, eu não consegui ver se chegou mais alguma pergunta aqui. Tenho aqui, ó, chegou mais uma do Daniel, tá, Felipe? Tem um colaborador que, ao selecionar a opção de e-mail não lido, no topo, o Google traz um número ilimitado de e-mail. É normal? Número limitado de e-mail. Tem um colaborador que, ao selecionar a opção de e-mail não lido, no topo, o Google traz um número limitado de e-mail. Isso. É porque se ele colocar, diríamos que você tem, sei lá, umas 1000 mensagens não lidas. Se ele colocasse todas as 1000 mensagens não lidas no topo, e você quisesse ver alguma mensagem que você já leu, ficaria um pouco mais difícil para você encontrar. Então, ele vai colocando sempre ali uma limitação. E também, na página de configurações, você consegue definir qual é a quantidade de e-mails que vão aparecer na tela da caixa de entrada. Por padrão, são 50, mas você consegue aumentar, se eu não me engano, até 100 mensagens. Tá? Então, é por conta disso que tem essa limitação, para que você não perca as outras mensagens, para que não fique difícil de você encontrar as outras mensagens. Perfeito. Acho que seria isso, então, pessoal. A gente está chegando aqui ao final da nossa trilha de conhecimento, tá?
faltando 1 minuto para a gente encerrar, a gente novamente gostaria de... Podemos mostrar o QR Code? Claro, por favor, deixa eu só voltar aqui. Esse aqui seria o nosso QR Code de jornada de produtividade e colaboração, tá? Que aqui a gente consegue pegar vários insights, vários cases de sucesso que a gente já teve. E aqui a gente tem o nosso lançamento. Eu vou passar um pouquinho do nosso mapeamento técnico gratuito, que eu não gostaria de ser, novamente, falar dele, mas realmente é um serviço que está aí sendo de forma gratuita, oferecido a todos os clientes Workspace, então acho que é de extrema importância a gente resgatar e fazer um mapeamento até para entender o cenário atual e como está a adoção e o uso de todas as aplicações e todas as ferramentas que a gente tem hoje dentro do Google Workspace. Tá? A gente vai mandar isso para todos os participantes, tanto a parte do mapeamento quanto a parte da jornada da QI. E, novamente, a gente queria agradecer a todos. A Maria também já colocou aqui o link. E estamos encerrando aqui. Não sei se Felipe e Maria queriam contribuir com mais alguma coisa. Novamente, agradecer a todos, agradecer a ação também da Maria, que está sendo de grande valia para todos os nossos clientes e possíveis clientes, e queremos contar com a ajuda de todos aí, para que a gente consiga um 2023 de sucesso. Perfeito, pessoal. Obrigada pela presença, né, de quem ficou aqui até o final. E a gente se vê na próxima ali, que é o nosso último Workspace na prática, tá? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até mais. Valeu.